Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Então vamos conferir a aula de hoje, o tema da aula de hoje. Vamos já ver o slide agora e ver esse tema da aula de hoje. Hoje está bom o tema, é um tema tranquilo. Função do abaixo-assinado. Você já fez um abaixo-assinado? Já sentiu vontade de fazer? Já teve alguns problemas que não era só... Esses problemas não eram só seus, né, mas também eram de outras pessoas, e aí você ficou, rapaz, é bom fazer uma mobilização aqui. Vamos entender mais ou menos esse gênero textual. Gênero textual, hoje a aula é sobre gênero textual, no caso abaixo-assinado. Está aqui o conteúdo. A gente vai falar do projeto de fluência de leitura primeiro, aquele texto de fluência que vocês têm que fazer aquela leitura bem fluente, com a pronúncia adequada de cada palavra, com uma fluidez de leitura também no ritmo e no tempo certo. Então a gente vai aqui apresentar o texto para vocês. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre gênero textual, gênero como ação comunicativa. E por fim o abaixo-assinado, que é o conteúdo final da nossa aula de hoje, o mais importante, né? O suprassumo, como diz o povo. Vamos lá, fluência de leitura. Galera, aqui primeiro algumas dicas sobre o projeto de fluência de leitura. O que vocês precisam fazer? Antes de você enviar sua leitura em áudio para o professor, para o seu professor, para a sua professora, é bom que você conheça o texto primeiro. É bom que você faça uma leitura silenciosa. Então aqui a primeira dica é: faça a leitura silenciosa com atenção ao sentido do texto. Se você entende o que você está lendo, é bem melhor ainda. Agora, se você lê alguma coisa que você não está entendendo, você pode se atrapalhar durante o processo. Certo? Então, aquela leitura silenciosa, que você está ali na sua mente você está lendo, certo? Você não precisa estar pronunciando já em voz alta cada palavra, cada frase do texto, não. Aquela leitura que na sua mente você está lendo e já está processando ali as informações. Essa leitura é uma das melhores leituras que existe, porque a primeira leitura, o primeiro contato, é que nos dá aquela interpretação que o texto já nos coloca. É lógico, tem alguns textos que a gente precisa refletir um pouquinho mais, de uma complexidade um pouco maior. Mas mesmo assim, ele tem um primeiro plano de interpretação, e esse primeiro plano é importantíssimo, porque muitas vezes a gente tende a querer extrapolar um pouquinho do que o texto diz. Mas vamos lá. Então, depois dessa primeira leitura, de que você entendeu o texto, você compreendeu o texto, não precisa ter compreendido todo ele, em cada frase, em cada verso, não, mas você entendeu o sentido global do texto, fica mais fácil agora ler uma segunda vez. E aí é que você vai fazer essa leitura em voz alta, com atenção à pronúncia de cada palavra do texto. Agora você vai observar cada palavra do texto, vai fazer aquela leitura, uma leitura bem mesmo fluente, certo? Aquela voz alta, não precisa gritar. Voz alta, gente, é justamente quando você está pronunciando, lendo e pronunciando com seu aparelho fonador, né? Como eu estou fazendo aqui agora. Ok? Então, é necessário essa leitura em voz alta com atenção à pronúncia de cada palavra, a pronúncia, observar se você está obedecendo à acentuação gráfica, à acentuação tônica de uma maneira geral mesmo. Se você está ali, talvez, né, trocando um R, né, de uma sílaba para outra, um L de uma sílaba para outra, né, como geralmente acontece em problema, tem gente que fala assim, problema, né, próprio, né, próprio, certo? Então acontece muitas vezes essas coisas assim durante a leitura. Então, galerinha, esse terceiro ponto aqui, né, pesquise ou pergunte ao seu professor, caso haja dúvida na pronúncia de alguma palavra. E aí é justamente se você talvez não conhece bem esta palavra, se você não conhece simplesmente a pronúncia dela, você tem dúvida na pronúncia dela. E aí é bom você dar uma pesquisada na internet, muitas vezes a internet pode suprir essa demanda, essa necessidade sua, certo? Mas às vezes não, a gente sabe das limitações da internet também, né? A internet tem muitas informações e às vezes elas são controversas. Você acha uma hora a informação de um jeito, outra hora está de outro jeito. Ok? E aí você pode perguntar ao seu professor, se você tem um contato com ele, uma interação por meio das mídias sociais, fica tranquilo você perguntar para ele.
E por último, aí sim, você vai gravar o seu áudio. Repita a leitura em voz alta, grave um áudio da sua leitura e envie ao seu professor, certo? Então você vai repetindo essa leitura, vai treinando um pouquinho, e é justamente nesse momento que você vai gravar. Você vai, depois que você fez a segunda leitura, na terceira você já pode tentar a gravação do seu áudio para enviar para o seu professor. Ah, professor, achei que era para assim queimar logo de uma vez, eu ler o texto de uma vez e tentar logo de uma vez enviar para o professor. Não, aqui é justamente isso, é o treino de leitura, é fazer aquela leitura consciente primeiro, depois aquela leitura mais fluente. Então a intenção é justamente isso, é você treinar a leitura, praticar a leitura de diversas formas. Ok? Então vamos ao texto? É uma canção. Então, a gente tem trabalhado durante o mês, né, também letras de música, e no caso a gente vai trabalhar essa letra de música aqui, que já é bem conhecida no meio de vocês, né? A gente já tem trabalhado ela durante este período. Era uma Vez, é uma canção de Kel Smith, certo? Então vamos à leitura aqui, o título da canção Era uma Vez. Diz o seguinte: era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava para ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava para ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais, quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá para viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. E aqui a gente encerra, tem uma repetição do refrão depois, mas foi suprimida. Basta você fazer a leitura aqui toda da letra de música, certo? Galera, primeira coisa aqui a respeito de textos como este, né, como letras de canção ou poemas, ele não se divide em parágrafos. A gente observa a divisão em versos e estrofes. Então veja que muitas vezes o verso, né, ele quebra a sequência ali da frase, ela continua no outro verso. Então essa sequência ela fica muito mais melódica em si do que lógica, certo? Você observa que às vezes a continuação é muito mais melódica. É um texto que, por ser melódico, às vezes facilita a leitura, quando você já o conhece. Quando você não conhece, pode dificultar a sua leitura um pouco, porque você talvez busca fazer aquela leitura mais lógica e aí tenta achar o sentido das coisas logo do que primeiramente ter a pronúncia boa do texto. Então é o que acontece em letras de música e poemas geralmente. Então você tem que respeitar o limite do verso. Pensa no verso, certo? Então quando você está lendo, por exemplo, aqui ele começa, dava para ser herói. E a continuação vem já no outro verso, no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Veja que se você olhar simplesmente para a lógica, né, dava para ser herói, fica meio vago. O que ele quer dizer mais além disso, né? Então você tem que olhar também e tem que respeitar esse ritmo, né, que há no texto. E é o que geralmente acontece em letras de canção e também acontece em poemas, certo? Então é uma das primeiras observações que você tem que fazer. Outra, não tente musicalizar, tente recitar realmente, tente cantar não. Cantar também é bom, mas tente fazer aquela leitura mais fluente também, mesmo você já conhecendo o poema ou a letra de canção, não tente musicalizar, certo? Mas se o seu professor, sua professora pedirem, né, para que você cante, né, canta aí, você pode soltar a sua voz, né, se você for um bom cantor ou uma boa cantora, fique à vontade, certo? Aqui a gente observa também que esta letra de canção, ela é muito parecida com um conto, né? Ela tem uma estrutura um pouquinho parecida com um conto. Ela até começa com esse era uma vez,
e aí vai narrando, né, um pouquinho aí sobre alguns trechos da vida, né? Faz uma reflexão muito interessante sobre a vida. É uma comparação entre as dificuldades da infância e também as coisas boas da infância, né? E aí ela já cita essa primeira estrofe praticamente toda é dedicada à infância, quando vai falando aqui sobre o que era bom na infância, todo dia era bom, a imaginação, né, das nuvens, como se elas fossem algodão, e aí também as brincadeiras, né, que em alguns momentos você era o herói, em outros momentos você era o vilão, enfim. E tudo acabava em lanche, banho quente, e às vezes, né, um arranhãozinho, uma quedinha, alguma coisa acontece. Menino é desse jeito mesmo. E aí há uma continuidade, né, essa reflexão sobre a infância, ela continua aqui na segunda estrofe. E aí quando às vezes acontecia, né, alguma coisa de você se machucar, bastava um colo, um carinho, um remédio era beijo e proteção, né? E no outro dia tudo se renovava. As preocupações de um dia não continuavam, não permaneciam no outro dia, né? Parece que quando a gente é criança é desse jeito, né? A gente vive a cada dia tranquilamente, sem se preocupar com o ontem e muito menos com o amanhã. E o refrão, né, a parte, o ponto alto dessa reflexão, dessa comparação, né? E aí fala que muitas vezes a gente deseja crescer, né, ser adulto, mas quando é adulto a gente percebe que a infância, a parte da infância também é uma parte muito boa da vida, né? E às vezes as dificuldades de um adulto, que um adulto enfrenta, são mais dolorosas, mesmo não sendo físicas, né? No caso aqui ela cita uma dificuldade sentimental, né, o coração partido, mais do que uma dor física, né, como era da criança. E a última estrofe dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal, né? E aí ela faz justamente uma reflexão já mais na vida adulta, na fase adulta, sobre isso, né? Sobre você descobrir que o mundo não é lá essas coisas, esse encantamento que a gente tem na infância, ele já não é tão encantado quando a gente é adulto. O mundo já não é esse conto de fadas, muitas vezes, que a gente imagina quando a gente é criança. Quando a gente é adulto, a gente, como diz o ditado, né? A gente cai na real, certo? Mas aí o último verso, né, os dois últimos versos falam uma coisa bem interessante, né, sobre a felicidade, que ela mora no caminho e não no final, é o percurso, é você aproveitar cada momento, não esperar somente os resultados, não esperar somente o final dos processos, mas aproveitar os processos também. Aproveite não só a sua infância, a sua juventude, né, mas também todas as outras fases da sua vida. Certo? Não é no final da sua vida que você vai dizer, ah, eu tive uma vida boa. Você pode dizer hoje que está tendo uma vida boa, né? É mais ou menos essa reflexão que eu percebi, eu recebi por meio desta letra de canção. Beleza? Então fica com vocês agora este texto, certo? Vocês vão receber dos professores de vocês e vão enviar para eles o áudio. Agora vamos falar sobre gênero textual, gente. Vocês já repararam, já pararam para pensar, como diz aí o povo, que no dia a dia, né, você lida com vários tipos de texto. Você lê vários tipos de texto, você escreve, né, vários tipos de texto, você tem diversos tipos de comunicação. Você tem a comunicação no seu lar, com os seus parentes, você tem uma comunicação na escola, com o seu professor, ou com o seu diretor. Você tem uma comunicação, talvez, né, com seus amigos em outros locais, tem uma comunicação na igreja que você frequenta, né? Vários ambientes, você tem uma comunicação diferente, né? Com seus amigos e suas amigas, né? Você já tem outra comunicação, certo? Esse ato de se comunicar, o ser humano ele está sempre criando gêneros, né? Nesse ato de se comunicar sempre está nascendo um gênero. Alguns gêneros são mais complexos, outros são bem mais simples, né? Uma conversa em si, né? A gente tem uma complexidade muito pequena, né? Se é que há uma complexidade. Outros gêneros, por exemplo, às vezes você não quer conversar com ninguém, né? Só quer registrar tudo que você fez. Aí acontece aqui, por exemplo, o diário, né? Vocês estão vendo aqui na tela. Então tem muita gente que gosta de registrar, né? Querido diário, hoje meu dia foi assim, 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 assado, né? Então é uma necessidade que algumas pessoas têm, né? Eu nunca escrevi diário, eu particularmente nunca escrevi. Nada contra. Até seria legal, né? Depois eu ficava pensando, rapaz, seria legal se eu tivesse escrito algumas coisas, né? Algumas aventuras que eu tive. Mas enfim,
Agora, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é ler um bom livro, né? Um livro de romance, por exemplo. A gente falou de romance no mês passado, né? Então, um livro de romance é muito bom. Então, tem aqui uma ilustração de um livro, né? Este livro aqui, ilustrado, eu nunca li, não. Mas um bom livro eu gosto muito de ler, certo? Um romance, um livro de vários contos, né? Também. Já tem gente que já não é muito fã, né, de ler um romance. Já tem gente que gosta só de ler histórias em quadrinhos. Eu li muita história em quadrinho também, gostava muito. Comecei com as histórias em quadrinhos do SESI, né? O SESI é uma instituição mesmo, né? Era o Cezinho, o personagem da história em quadrinhos do SESI, né? E geralmente era sempre aquelas histórias em quadrinhos com um cunho, né, de ensinamento, uma transmissão de algum ensinamento, certo? Ali, como prevenir, por exemplo, a dengue, enfim, como lavar as mãos, sempre tinha um ensinamento por trás, né, de pano de fundo. Ok? Mas Turma da Mônica também é uma das bem mais faladas, e também aquelas outras bem mais conhecidas aí, num plano mais internacional, né? Como os da Disney, Mickey Mouse, a turma dele todo, e os personagens de herói também, Marvel, enfim. Tem gente que já gosta mais de se entreter com um quadrinho, né? Enquanto outros gostam de se entreter com romance. Tem gente que já não prefere muito um dos dois, né? Mas é necessário para quase todo mundo buscar ler notícias, né? Você no jornal. Tudo bem que hoje os jornais impressos, né? Eles já não são tão mais vistos como eles eram antes, mas eles ainda têm uma boa venda. Ok? Mas aí tem os jornais também, hoje, né? Por meio da mídia, da internet. Então, praticamente algumas mídias, até que eram para ser só de entretenimento, hoje também se transformaram em verdadeiras fontes de informação e desinformação, né? Porque às vezes elas não cumprem com a boa informação, mas acontece. Essas coisas aí, desde que o mundo é mundo, né? Sempre tem alguém mentindo. Enfim, então a gente observa que tem gente que já gosta de buscar informações, né? Notícias, fatos sobre o que acontece. Os gêneros, eles não precisam ser só escritos também, gente. A gente observa também no nosso dia a dia, né? Os gêneros orais. Aqui mesmo está acontecendo uma aula, né? A gente pode dizer que é uma aula neste momento. E é um gênero que, na sua maior parte, né, a predominância é a oralidade, né? O professor expondo, nesse caso aqui da aula da TV, né? A gente não tem a interação como tem na sala de aula, mas tem essa exposição oral do professor, certo? Uma videoaula, né, como por exemplo você pode estar assistindo agora, né, a videoaula, essa nossa videoaula, é um gênero também, né? Aqui tem um exemplo que eu coloquei, quando você procura aprender alguma coisa, alguma instrução, é um gênero, uma comunicação também, certo? Até uma instrução, quando você assiste aqueles vídeos, né, de instrução, é como se fosse a leitura, né, um manual de instrução ali, oral, né? Belezinha? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Gênero nada mais é do que a comunicação que ocorre entre as pessoas. Eu estou resumindo aqui, viu, gente? Essa ação comunicativa. O gênero não é um texto em si. Se eu escrever um texto e guardar ele, ele não é um gênero, porque ele não está na comunicação, ele não tem ação na sociedade. Certo? Eu posso inventar um novo tipo de texto. Não, vou inventar aqui um gênero, eu vou inventar ele. Não. Eu não invento o gênero. O gênero ele nasce de uma necessidade social, certo? Que as pessoas têm para se comunicar, que as pessoas têm, como nasceu a carta, como nasceu o telegrama, como foi nascendo vários outros tipos de gêneros também. Essa necessidade. E aqui a gente vai aqui para uma reflexão rapidinho, essa leitura, que diz o seguinte, né? O gênero não é também só a forma. Aqui é essa reflexão que eu quero mostrar. Quem olha assim pensa o seguinte, aí é uma receita, né? Uma receita. Só que vocês vão observar que aqui essa receita ela não é utilitária, não é uma receita de algo que você vai aprontar mesmo. Diz o seguinte, alguém sabe a receita da felicidade? Vamos lá. 1 quilo de sorriso, 2 quilos de bom humor, 5 ml de abraços e 2 litros de perdão. E no final, uma pitada de amor. Modo de preparo. Adicione tudo isso todos os dias na tua vida, misture um pouco de amigos, família e tudo que te faz bem. Junta tudo no seu coração. Aqueça com 1000 abraços e palavras de carinho. Rendimento, uma porção de vida mais feliz. Então aqui a gente pode dizer que é a receita da felicidade. A autora Mona Manica, né? Ou Manica. Gente, o
que a gente pode entender daqui é que se a gente só olhar para a forma do gênero, a gente pode pensar, é uma receita aí, professor. A gente pode até nomear esse texto de receita da felicidade, certo? Porém, não é uma receita que se aplica como as receitas comuns para fazer um bolo, uma torta, ou seja lá o que for, uma crepioca. Enfim, não é uma receita comum como esta, ela é muito mais reflexiva, né? É lógico que ela tem aí um ponto de vista prático também, o que a gente pode fazer no dia a dia, né? A gente não pode medir, ter essa medida unitária de 1 quilo de sorriso, mas a gente pode, durante o nosso dia a dia, sorrir mais, né? E reclamar menos, ok? E aí já se encaixa com os 2 quilos de bom humor. Abraços também, né? Em tempo de pandemia, abraço está menos, né? Enfim, perdão em vez de rancor, certo? Então tem muita coisa bem legal aí que a gente pode refletir. E aqui a gente olha para a forma e pode dizer é uma receita, ainda tem tudo a ver com a receita. Até algumas palavras, né, que se utiliza numa receita, a gente observa aqui, né, como adicione, misture, vocês podem observar. Isso aqui é tipo de receita, adicione, misture, né? Ok? Aqueça também, né, quando você vai colocar no forno, no fogão. Então você observa que, né, muitas palavras até aplicadas, né, os recursos linguísticos sobre que você observa na receita. Porém, a gente meio que pode dizer assim, que esse gênero assim, é como se fosse metade receita e metade poema, justamente pela reflexão que ele faz. Ok? Tudo tranquilo? Então vamos agora observar o que é o gênero textual em si. Né? Resumo de tudo isso que eu falei. O gênero textual ele é uma ação comunicativa com suas peculiaridades, acordada por um pacto entre os interlocutores. Como assim, professor? Primeiro de tudo, vamos entender. O gênero é uma ação comunicativa. Certo? Como eu já disse, o gênero ele é social. Ele é algo que pertence ao social. Ninguém escreve um gênero e diz que inventou um gênero, sendo que a sociedade não utiliza ele. Só aquela pessoa que diz que inventou. Não. Ela pode ter criado um texto, alguma coisa, mas ela não inventou um gênero ali, não. Esse gênero dela vai nascer quando a sociedade começar a utilizar, a agir com este tipo de texto, né, de gênero. Certo? Aí nasce o gênero. Então, todo tipo de ação, que é uma comunicação que eu faço, né, ali a gente já pode ter o nascimento de um gênero. Aí ele tem suas peculiaridades. É por isso que a gente nomeia e categoriza cada gênero, né? A gente observa, por exemplo, eu já vou até aqui cair para os exemplos. Notícia e reportagem. São um pouco parecidos, mas tem lá suas peculiaridades. A reportagem em si ela é mais investigativa. Ela não precisa, né, ter um fato novo, como sempre ali se reportar algo que aconteceu ali naquele momento, né? Não, a notícia, geralmente aquela notícia que é mais antiga, ela já não tem o mesmo valor, né? Quando alguém diz, rapaz, tu tá sabendo da nova? Aí você conta para a pessoa, não, rapaz, eu já sabia, já não é mais notícia para ela já passou essa informação, né? Já a reportagem não, a reportagem ela pode trazer naqueles furos, como a gente chama assim, muitas vezes, aquele fato mais novo, mas ela pode também, às vezes, trazer algo já do passado e investigar mais um pouquinho, né? Uma peculiaridade maior entre os dois, certo? A gente observa. A aula que está acontecendo agora entre a gente, nessa videoaula agora entre a gente, também é um gênero, certo? É uma ação comunicativa. Este gênero ele se estabelece porque tem uma comunicação, né, entre professor e aluno. A carta, né, entre o remetente e o destinatário, é uma comunicação também. A resenha, certo? Quando alguém resolve, geralmente às vezes é um gênero jornalístico, né, a resenha, quando alguém resolve tecer alguma crítica, né, a determinadas obras, né, ou objetos culturais. História em quadrinho também é um gênero, certo? Charge também é um gênero. Muita atenção. Só porque é visual, professor, só tem imagem aí, então não é gênero não. Mas não tem uma ação comunicativa? O visual, gente, o não verbal, ele também comunica, certo? Assim como também o gestual. As libras hoje também, elas comunicam, certo? E em alguns momentos, né, por mais que a comunicação seja em libras, mas é também ali uma comunicação, ação comunicativa, e pode ali nascer um gênero também, certo? Anúncio. Então, não é só quando tem palavras, gente.
Eu coloquei estes aqui, né, de propósito. Somente quando tem palavras aqui é gênero textual, professor. Quando tem aqueles parágrafos, aquele texto enorme. Não. Uma imagem, simplesmente, às vezes é um gênero. Certo? Pronto, galerinha. Vamos aqui para a questão. A gente vai ler o abaixo-assinado e a gente vai aqui analisar cada parte dele. O abaixo-assinado, geralmente, ele tem um título. E ele também tem uma data, São Paulo, 20 de outubro de 2015, no caso. O título é Abaixo-assinado em defesa da Escola Estadual Deputado Silva Prado. Então, título, data, a gente já pode observar. E também tem o vocativo no abaixo-assinado, que é a quem ele se destina. É importante já ser logo no início também. Esse vocativo muitas vezes vem com um pronome de tratamento. Esse ilmo aqui, né, o ilma, e o senhor ou senhora são pronomes de tratamento. Né? Ilmo é justamente uma redução, né, de ilustríssimo ou ilustríssima. Né? Senhor ou senhora são pronomes de tratamento. Representante da diretoria de ensino leste. Aí o texto diz o seguinte: nós, abaixo assinados, estudantes, funcionários, pais e professores da Escola Estadual Deputado Silva Prado, vimos requerer de Vossa Senhoria que seja realizada uma reunião de esclarecimento com a comunidade escolar a respeito das mudanças provocadas pela reorganização promovida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Do mesmo modo, aproveitamos para comunicar nossa posição contrária a qualquer tomada de decisão sobre o destino de nossa unidade, que possa resultar em prejuízo aos atores escolares, como o fechamento parcial ou total do prédio, a transferência de alunos ou deslocamento forçado do local de trabalho de professores e funcionários. Segue em anexo carta aberta explicitando os detalhes de nossa solicitação. Em razão disso, solicitamos de Vossa Senhoria o máximo empenho para solucionar esta situação. E aqui vem um espaço, né, que é o corpo do texto. Corpo do texto. E aqui vem o espaço das assinaturas, né, nome completo, documento de identidade, telefone ou endereço e a assinatura da pessoa que concorda, né, com o pedido. Gente, eu vou resumir numa palavra bem simples. Para quem serve, qual é a função do abaixo-assinado, que é o tema da nossa aula de hoje? Pedir, certo? Mas essa palavra pedir, muitas vezes ela não vem assim. Ela pode vir solicitar, reivindicar, requerer, ok? Como é o que acontece aqui, ó. Vimos requerer. Observem que veio a palavra requerer. Na questão, às vezes pode vir outra palavra. No abaixo-assinado pode ter o requerer, mas lá na questão pode ter outra palavra, certo? Então, aqui não anula que ele é um abaixo-assinado só porque não tem a palavra pedir, ela bem clara, mas aqui é um abaixo-assinado. Veja que eles estão pedindo. O que eles estão pedindo, né? Que seja realizada uma reunião de esclarecimento com a comunidade escolar, né? A respeito das mudanças provocadas pela reorganização promovida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Está havendo uma reorganização nas escolas, certo? E eles querem uma reunião para esclarecer como é que vai ser essa mudança, certo? Eles não querem uma mudança de repente, ok? E aí eles até dizem nesse outro parágrafo, no segundo parágrafo, eles argumentam. Aqui tem um argumento deles, certo? Vou colocar aqui até em caixa alta, argumento. Esse argumento deles aqui, né, eles falam por que não deve ser feito de toda maneira, né? Eles são contrários a fazer de toda maneira, porque isso pode resultar em prejuízo aos atores escolares. Atores, gente, não é somente de teatro, certo, ou de filme, mas é os participantes, né, da comunidade escolar, no caso, diretores, professores, alunos e funcionários em geral. Aí ele vai e fala, ó, o abaixo-assinado, né, com o fechamento parcial total do prédio, a transferência de alunos ou deslocamento forçado do local de trabalho de professores e funcionários. Né? A gente sabe que se a escola é em determinado local, é porque ali é um bom ponto. Se mudar para outro local, pode prejudicar até, como é que se diz, a locomoção, né, de alguns para o ambiente escolar. Vamos à questão? Sobre o texto lido, selecione a correta ou as corretas. A finalidade do texto é reivindicar algo. Gente, como eu disse, pedir, reivindicar é a mesma coisa que pedir também. Parecido, não vou dizer que é igual, né? Mas é parecido com pedir. E é justamente essa finalidade do abaixo-assinado. É o que vocês precisam entender. Abaixo-assinado é uma reivindicação coletiva, não é só de uma pessoa, mas é coletiva. O emissor do documento é o diretor da escola? Não, gente. O emissor do documento é toda a comunidade escolar, certo? Na realidade,
Aqui ele envia para o representante da diretoria, ele é o destinatário, o representante da diretoria do ensino leste, né? Não da escola, mas o emissor não é o diretor da escola, não fica claro isso, mas a comunidade escolar no todo. O abaixo assinado destina-se a um deputado estadual. Gente, tem um deputado aqui, Silva Prado, mas é o nome da escola, certo? Deputado Silva Prado é o nome da escola. Muita atenção às informações. O argumento está no segundo parágrafo do corpo do texto, como eu falei, está assim. A gente pode voltar aqui, ó, o argumento, ele diz, né, os prejuízos que isso pode trazer com o fechamento parcial ou total do prédio, inclusive o deslocamento forçado, né, dos professores e dos funcionários para um outro local. Isso não é bom, isso prejudica a comunidade escolar no todo, né, até os alunos. Então, o argumento está aqui sim. Vamos conferir o gabarito? Pronto. Galerinha, aqui a gente encerra, viu? Obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu!